Bom dia, meus amigos, tudo bom? Hoje é um vídeo diferente. Hoje a gente só vai conversar como é que a gente tá fazendo pra se organizar nessa quarentena, nessa loucura de dias que parece que nunca acabam. Para que a gente pare de ficar ansioso, pare de ficar ocioso, a gente saiba se organizar. Eu decidi fazer um vídeo falando como é que eu tenho me organizado, como é que eu tenho feito minha rotina. E é assim que começa. Normalmente ali pelas 8 horas da manhã a gente acorda. Primeira coisa é arrumar a cama, né? Meus amigos? Eu acordo aqui, nessa caminha aqui, e ali é onde eu gravo meus vídeos. Muito bom dia pra você. Eu tô com sono. Hoje é um vídeo extremamente diferente, porque na verdade a gente não vai falar especificamente sobre Bíblia hoje, mas eu só queria ajudar vocês, porque desde que começou a quarentena, eu acho que uma das grandes dificuldades do jovem e do adolescente tem sido justamente a organização. É uma autorresponsabilidade do adolescente, ele tem que se organizar, e eu confesso que eu fiquei um ano quebrando minha cabeça. Nos últimos meses, né, pela graça de Deus, eu tenho conseguido me organizar e tem funcionado muito bem. Então, na verdade, eu só queria te ajudar, te falar como é que eu tô me organizando, como é que eu tenho feito a minha rotina diária, como é que tem funcionado pra mim, que talvez funcione pra você. A primeira coisa que eu faço é no dia anterior, antes de eu dormir. Por exemplo, na segunda-feira, domingo à noite, eu entro no meu WhatsApp e eu coloco lá, né, tarefas de segunda-feira. Eu coloco em inglês porque eu tô treinando pra aprender a falar inglês. Eu coloco tarefas de segunda-feira e eu vou dividir essas tarefas na parte da manhã e na parte da tarde. E aí eu coloco manhã, aí eu coloco o horário que eu quero acordar. Na sequência eu coloco o devocional. Esse aqui, ó, devocional do Charles Spurgeon. É o jeito que a gente começa o dia, que eu começo o dia lendo. Um pela manhã, um pela noite. E é isso. Então, eu estipulo um horário, eu coloco o devocional assim na sequência de quando eu acordo, né? Que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer quando eu acordar. Mas não significa que eu tenho que fazer, acordei e tenho que ler. Não, acordo, aquela enrolada na cama, pego um livro, pego o celular. Mas é muito importante o que eu faço, uma matemática do dia. Eu sei o horário que eu vou acordar e mais ou menos o horário que eu vou dormir, eu sei o que eu tenho que fazer nesse meio tempo. Então eu faço uma matemática do dia, levando em consideração o tempo que eu vou fazer cada coisa. Então, pela manhã, eu coloco normalmente para acordar 8 horas. E aí eu coloco o devocional na sequência, eu já coloco as lições que eu preciso fazer de manhã, ou se não são as lições, o que eu tenho que fazer de manhã, eu já coloco, né? Eu penso mais ou menos no tempo que eu vou demorar. E aí, essas coisas da manhã são todas antes do almoço. Eu tenho que fazer todas essas coisas antes do almoço. E aí vem a parte da tarde. A parte da tarde é tudo que eu faço depois do almoço. Seja da tarde, de noite, de madrugada. É o que eu vou fazer depois do almoço. E aí eu me dedico, faço as coisas que eu preciso fazer. O que eu costumo fazer, né? Tem as leituras bíblicas, os vídeos que a gente precisa gravar. E isso exige um estudo, né? Tem uma galera que a gente lê a Bíblia junto. Então isso exige um estudo, exige um tempo de dedicação. E tem as lições da escola que também exige dedicação e estudo. Então o que eu faço? Ou eu coloco as lições de manhã e os estudos bíblicos à tarde, ou eu coloco para fazer os estudos de manhã e as lições à tarde. Eu tento sempre separar as duas coisas para não bater a cabeça de informação, tipo, acabar de ler um livro de sociologia, já ir ler a Bíblia e querer misturar as coisas. Então eu tento fazer essa separação, certo? Então essa maneira tem funcionado muito para mim. Quarentena sempre foi muito ociosa, até o momento que eu aprendi a me organizar. Agora dá tempo até de dormir à tarde, tirar um cochilo, dá tempo de ir pra academia. Eu tenho ido pra academia 4 vezes por semana, não são 5, né? Ainda tá ruim, mas já tá muito melhor que antes. Uma outra coisa, em relação à escola, o que eu fiz? Como são muitas tarefas semanais, de terça e quinta eu faço aula de inglês, e durante a semana eu fiz uma tabelinha, uma rotina escolar. Então, o que eu coloquei? Divide lá, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí de segunda eu faço as lições de filosofia, artes e geografia. De terça eu faço de língua portuguesa e química. De quarta eu faço sociologia, matemática e biologia. Então eu dividi isso por dias da semana. Então na segunda-feira eu vou dormir na segunda-feira, sabendo que na terça-feira eu tenho que fazer as lições tais no horário tal. Isso me impede de ficar ansioso. Ainda para dar uma facilitada, coloquei, né, no calendário
os dias de aula no Google Meet, né, que os professores mandam lá, tá, toda terça-feira nossa aula é tal horário. A cada 15 dias, sexta-feira, nossa aula é tal horário. Então, eu já coloquei aqui, é muito mais simples. Antes de dormir eu só passo, dou uma olhada, coloco no calendário e fica tudo muito mais simplificado. Aqui é onde eu faço minhas lições, né? O computador, o teclado tá quebrado, então eu uso um outro teclado. Não é que tá quebrado, né? É que ele tá meio acabado, né? Tenho uma irmã de 3 anos. Então eu uso esse teclado aqui e é onde eu faço as minhas lições, né? Tem outro bloquinho de nota ali maravilhoso. E aí eu faço aqui. Por que isso é importante, né? Quantas vezes eu não acordava assim, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer primeiro? Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Era muito ruim. Porque você não realmente é confuso para adolescente. Não, tem que fazer isso. Aí o pai cobra de fazer aquilo. E aí a mãe quer que faça aquilo, mas ele quer fazer aquilo. Aí ele fica irritado e não faz nada. Ele fica ansioso e não consegue fazer nada. Ele fica, não, é muita coisa, vou fazer depois. E quando vê, ele não fez nada. Então é muito importante a gente conseguir se organizar nesse período de quarentena. Só que lembre que isso não vai resolver sua vida. Isso não vai resolver a sua vida. Isso exige uma dedicação que venha de você, não só de pensar na sua rotina e prepará-la, mas também de você, né, cumpri-la. Exige um esforço próprio, exige você se comprometer e realmente fazer o que você precisa fazer, analisar a sua vida e como diz Paulo aos Colossenses 3, acho que verso 19, né, que tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Então acordem, levantem, cumpram a rotina, sejam fiéis com o que vocês precisam fazer para que Deus seja glorificado por meio disso, que nós possamos fazer isso todos os dias, né? Esse tem sido um desafio diário. Vocês vão ver o momento da janta agora. É essa loucura aqui, ó. Todo mundo está na mesa comendo. Ó, que maravilha. Ó, ali é onde a loucura acontece, né, Maia? Tá na oração da igreja. E é isso, meus amigos. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha sido edificado, que você tenha, né, te ajudado de alguma forma. Deus te abençoe. É nóis, deixa o like. Cara, compartilha, tá? Aquele amigo vagabundo tá fazendo nada na quarentena, manda isso pra ele, beleza? Deus abençoe, falou.